não há time melhor para falar dessa notícia. Afinal, nesta semana tivemos a primeira foto de David Crosswell como Superman no filme de James Gunn. E é coincidência que recentemente Tom Welling, o nosso eterno Clark Kent de Smallville, ele disse que aceitaria retornar para um filme de Smallville. Só que agora, Tom. Então no vídeo de hoje vamos falar desse desejo dele e claro, falar sobre o Superman que vai ser lançado ano que vem. Afinal, as duas notícias se entrelaçam de certa forma. Porque foi o seguinte, num bate-papo com Michael Rosenbaum, que fez o Lex em Smallville, o Tom admitiu que aceitaria a oportunidade de voltar a viver Clark caso surgisse um convite para uma espécie de filme derivado. A conversa aconteceu no podcast Inside of You, apresentado pelo Rosenbaum, quando o Tom abre aspas. Claro que eu aceitaria retornar, quer dizer, eu estava apenas pensando sobre isso outro dia. Nós estávamos em uma das séries de maior sucesso da história da televisão, no top 50. E depois disso eu nunca recebi uma ligação de ninguém envolvido naquela série para continuar trabalhando. E nem me sinto mal por isso. Mas você pensa que quando se faz sucesso, você continuará a ter sucesso com aquelas mesmas pessoas. Mas acho que os tempos mudaram. Basicamente o Tom faz uma pontuação que realmente é verdade. De fato você não vê atores de Smallville trabalhando em outras séries. A gente viu ali o Alan Ritchson e a Kristen Crook lá no Reacher, que eu vou deixar até aqui nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre essa série que é maravilhosa. Mas enfim, a gente não viu mais pessoas do elenco tipo o Tom trabalhando com outras pessoas da série. Enfim, antes de comentar sobre o que o Tom falou, o Michael também falou a respeito desse filme. Segundo o Michael Rosenbaum, abre aspas. Outro dia eu perguntei pro Tom, se os criadores de Smallville, o Alfred Gough e o Miles Miller, viessem até nós e dissessem: tivemos uma ótima ideia para um filme de Smallville. Queremos que vocês fiquem em forma pelos próximos 2 meses. Vamos filmar esse filme como um verdadeiro final da série. Então nós dois pensamos, sim, seria demais. Muitas outras séries estão fazendo isso, então eu certamente consideraria. Ele continua dizendo que teria que ser algo que fosse fundamentado. E que com certeza se os criadores estivessem envolvidos, ele e o elenco iriam considerar retornar. E claro que eles se divertiriam voltando. E aí ele até pontua que, apesar de tudo, eles teriam que trabalhar para poder voltar esses personagens com essa mentalidade. Porque todo mundo é muito mais velho agora. Mas ele brinca que se rasparem a cabeça dele e o maquiar ainda funciona. Mas vamos para essa declaração do Tom, que do nada quer voltar ao Superman. Mas antes de qualquer coisa, vamos relembrar rapidamente aqui o que aconteceu quando foi oferecido para Tom Welling a oportunidade de voltar ao Superman. Ô Tom, sobre isso o Superman só tem uma coisa a lhe dizer, meu amigo. Fiz meu caminho. Agora que passou uma porrada de oportunidades, o Tom, que estava a mimir esse tempo todo, do nada acorda e diz: opa, quero voltar ao Superman. Olha só que legal. Voltar não, né? Ele quer fazer o Superman, porque considerando que ele não interpretou o Superman não uniformizado. Tudo bem que o Clark que a gente viu era a essência do Superman, tudo, mas uniformizado ele não fez. Enfim, vamos lá. Às vezes eu acho que essas declarações do Tom têm 2 motivos. Primeiro, ou o Tom vai entrar em algum projeto nos próximos meses e aí ele fala esse tipo de coisa para o nome dele ficar em evidência, porque todo mundo vai falar disso, vai fazer vídeo, vai escrever matéria, ou também é para poder bombar mais o podcast que ele faz lá com o Michael Rosenbaum, que já tem um bom público, mas quanto mais público melhor, né? Porque assim, muita gente por aí que não sabe da história, que acha que o Tom Welling é um ator falido, que o cara tá na merda, mas não é. Tom Welling já não depende de atuação para viver há muitos anos atrás. Ele soube aproveitar bem o dinheiro que ele fez com os 10 anos de Smallville. E aí ele tem várias empresas lá e outras coisas. A atuação na vida dele é mais um hobby. Então, por causa desse motivo também que ele negou tantas vezes ser o Superman. Porque basicamente ele não precisa disso, ele tem 2 empregos. Mas sabe por que o Tom fala esse tipo de coisa também? Porque não há possibilidade, ao menos num futuro próximo, de uma volta dele ao Superman acontecer. Ele fala da boca pra fora. Porque se o James Gunn chegasse agora pro Tom e dissesse: olha aqui, Welling, temos um contrato, só você assinar e agora você vai poder participar de um filme para o Streaming Max sobre Smallville, divirta-se. Eu acredito que ele não aceitaria.
Porque ele negou várias vezes isso. Todas as vezes ele foi categórico. Ele só aceitou voltar na crise porque era como Clark. Eles queriam sim que fosse o Superman ali, mas ele mesmo na época disse que se eles tivessem insistido para essa história, pôr o uniforme Superman e tal, ele ia desligar na cara dos produtores. Por mais que eu tenha adorado ver ele e a Erica Durance de volta na Crise das Infinitas Terras, lá no crossover da CW, ainda assim a participação de certa forma ela fica vazia, porque ela até mesmo contradiz certas coisas do final de Smallville, se a gente for analisar a linha do tempo e tal. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso. E ele tem também esse problema com o traje desde Smallville, porque o Tom Rothman, na época, que era o presidente da CW, queria que o último episódio de Smallville fosse com o Superman. O Tom ia usar o uniforme desde o começo do episódio, ia ter ação, ele voando, lutando, fazendo tudo. Mas ele não quis. Ele já explicou isso em uma entrevista, vamos lembrar aqui. Segundo ele, abre aspas, essa questão do uniforme foi algo que discutimos com os criadores da série antes de filmar o piloto. Nós literalmente sentamos para falar sobre Smallville e eu perguntei sobre o traje e o voo. E eles disseram absolutamente não. Parte dos motivos é que a série era sobre um adolescente tentando entender quem ele é. E sentiam que se Clark colocasse o traje e a capa antes, a vida ficava fácil para ele de certa forma. Então eles queriam focar no que o personagem era antes do mito, né, o Superman. E também isso era devido a questões orçamentárias, porque naquela época efeitos especiais de dublês eram muito caros. Era só pro cinema mesmo que tava para fazer. Hoje em dia você faz série do Superman à vontade, mas naquela época não. Mas eu entendo, sim, a série era sobre o Clark e que bom que foi daquele jeito. Mas eu continuo dizendo que no último episódio era para ele ter usado, mesmo que fosse só alguns segundos. Porque o que temos no último episódio são vislumbres distantes ali do Superman, e quando finalmente a gente acha que vai ver, só mostra... A cena é legal, eu não vou mentir que aquela cena é maravilhosa, dele lá no terraço do Planeta Diário, música clássica do Superman. Aquela cena seria perfeita se ele tivesse usado o uniforme completo, porque a composição ficou muito boa. O que a gente tem só é ele correndo lá, desabotou a camisa, abre ali, mostra só o símbolo aqui no peito e acabou. E aí ele fala que fizeram isso porque eles iam nessa ideia de que no final da série Clark se torna o Superman e aí ele está lá fora, só que o público não pode ir com ele. Só que todos sabem e sentem bem que ele está fazendo coisas boas por aí como super-herói. Só que voltando para esse tal retorno, não vai acontecer, ao menos no futuro próximo. Sabe por quê? O James Gunn, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tá lá em Atlanta filmando Superman, que vai ser lançado em 2025. E o James Gunn não vai permitir que outro Superman esteja em live action ao mesmo tempo, nem ferrando. Porque até o que já tinha antes, ele se livrou. Superman Lois, que nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards eu explico aquele final impactante da terceira temporada, a série estava no ar de boa e foi cancelada. Não necessariamente por isso, só que em partes foi por causa disso. Para que em 2025 não tenhamos o Crow Sweat como Superman e o Tyler Hoechlin também. Porque a série poderia tranquilamente ter mais umas 2 temporadas. Só que eles preferiram encerrar agora em 2024 para dar uma descansada na imagem do personagem, para quando for o ano que vem eles trabalharem a todo vapor o marketing de Superman Legacy, que vai começar ali em fevereiro mais ou menos. A gente vai ter o primeiro trailer e aí depois disso vem a campanha, né? E o Superman teve a primeira imagem oficial divulgada com o protagonista vestindo o traje de Superman. E eu explico com detalhes isso nesse short que eu vou deixar aqui. E assim, eu particularmente gostei do traje e até da ideia da foto. Tem muita gente criticando isso. Achei engraçado, né? O mundo se acabando lá atrás e o Superman tá tipo, beleza, mas calma que eu vou colocar minha bota aqui bem lentamente. Voltando aqui pro assunto. Mesmo que o filme de Smallville fosse feito e fosse para o Streaming Max, eu acredito que o Gunn não ia aprovar por causa dessa questão. Não ter 2 Supermans ao mesmo tempo. Imagina, um cara que não é do público nerd, é o público geral. Ele abre lá o Streaming Max e tá lá, filme de Smallville com o Tom sendo Superman. O cara, beleza, vou assistir. No outro dia o cara tá indo no shopping ali, passa lá, em cartaz Superman. Aí o cara, ué... Mas esse aqui já é outro. E aquele cara que eu vi lá na Max. Então, gera certa confusão. E pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que o público geral é burro, que não vai entender que pode ter 2 Superman e tal. Só que isso pode sim gerar certa confusão em algumas pessoas, porque esse filme não é só para público nerd, ele vai para o público geral. A abordagem da DC na época do Walter Hamada era tipo, pode ter vários Superman, Batman em várias mídias que tá tudo ok. Só que a abordagem do Gunn nesse momento não é essa. Ele quer um universo compartilhado coeso. Ter várias versões agora pode acabar bagunçando o que ele quer. No
futuro sim, depois que esse universo se estabilizar, pode ter Batman e Superman em tudo que é canto, em live action tá ok. Vou usar o exemplo da Marvel no começo. Em qualquer filme ou série que citasse o Capitão América no UCM, a gente sabe que era o Chris Evans, porque não tinha uma porrada de Capitão América andando por aí. Assim é na DC também. O James Gunn quer que quando seja em outro filme ou uma série o cara fale o nome Superman, na hora todo mundo sabe que tá falando do David Crosswell e não de outra pessoa. Então o James Gunn não quer isso. Sabe quem é a pessoa que também sabe disso tudo que eu acabei de falar? O nosso querido Tom Welling, que faz essa declaração nesse momento do qual ele sabe que não vai rolar ele Superman agora. Então sim, isso que ele tá falando é da boca pra fora. Tem um detalhe, eu não tô torcendo contra, tá? Pra mim seria um sonho esse filme ser feito, Tom Welling como Superman, aquele elenco voltando. Mas eu sou realista pra saber que isso não vai acontecer nesse momento. Quem sabe no futuro sim ocorra. E eu torço pra isso, só que agora eu sei que não vai ter chance. O máximo que podemos ter é a tal série animada que o Tom e o Michael estão tentando fazer. Eu até explico em detalhes sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards também. O Michael disse que eles têm uma ideia, tem o apoio dos criadores e na hora certa eles querem seguir em frente e apresentar essa ideia para Warner Bros. Só que ele sabe que o momento não é agora. Teve a greve dos roteiristas, tem essa mudança de executivo da DC que o James Gunn assumiu. Só que ele até pontua uma coisa interessante, que um desses executivos que assumiu é um de seus melhores amigos do mundo, que é o James Gunn. E quando a hora certa chegar, eles gostariam de fazer isso. Ou seja, nem a animação eles estão conseguindo fazer no momento. Quem dirá um live action? Mas se você, assim como eu, quer se iludir com essas palavras do Tom, vamos dar ênfase no que o Michael falou agora há pouco, que é James Gunn é um de seus melhores amigos. E é mesmo. Então, isso pode facilitar no futuro as negociações para que essa animação ocorra e quem sabe isso facilita até para que esse tal filme também aconteça. Porque o James Gunn já falou que é fã de Smallville e fã do Lex Luthor de Michael Rosenbaum. Assim que o David foi anunciado no papel, eu fiz esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards também, falando sobre como na época do Superman Legacy ainda, que agora mudou de nome, né? Como o Superman pode se inspirar em algumas ideias de Smallville. Mas voltando, tá tudo entre amigos lá. Então sim, pode existir essa chance de acontecer, só que daqui a algum tempo. Porque analisando o que o James Gunn tá fazendo agora, ele não vai aceitar dois Supermans em live action ao mesmo tempo, mesmo que seja tipo um para filme e outro para série. E eu concordo com ele. E se o Tom tá com vontade de voltar, infelizmente ele vai ter que sentar e esperar um pouco, porque quando ele teve a chance de fazer isso, ele não quis. Então, meu querido Tom, o jeito é esperar agora. Mas eu torço sim para que ocorra, porque eu sou fã de Smallville, mas também eu não ia chegar aqui no vídeo e encher vocês de esperança dizendo que vai rolar, porque agora é muito difícil mesmo. Mas não quer dizer que nunca será feito. Se um dia for feito, eu terei todo o prazer e felicidade em vir aqui anunciar para vocês. Mas enquanto isso, me contem, o que vocês acham disso tudo? E eu vou ficando por aqui, mas vai estar aparecendo os vídeos de Smallville aqui no canal para vocês conferirem. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!